Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xirê. Antes de começarmos o nosso Podomblé de hoje, eu quero desejar a todas as pessoas um feliz 2024 e, para além da felicidade, eu peço a Exu que ele possa estar levando o meu singelo pedido de paz, amor e muita saúde a todos. Hoje, 1º de 2024, dia dedicado ao nosso patrono Exu, e que ele possa estar levando harmonia e muito amor a todos. E no nosso Podomblé de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que ainda nos causa incômodo e vem nos perseguindo aí durante gerações. Vamos falar sobre o sacrifício. E para falar um pouquinho sobre este assunto, eu trouxe duas pessoas que vão abrir as nossas mentes e explicar a importância deste sacrifício, das suas diversas formas. Ele, que é filho de Ana Rita e Wellington Mendes, ambos iniciados no Ilê Axé Opoafonjá. O seu pai, também iniciado na casa de adoração aos ancestrais, os Egungun, do terreiro fundado pelo saudoso mestre Didi. E ele segue a linha de seu pai, sendo Ogã e também Ogé, das respectivas casas, além de ser Balogum, do Ilê Axé Ulubinayê, dirigido por Pai Fernando e Jiquebê, de Omulu, que também é filho do Ilê Axé Opoafonjá. Ele que é Ogã, filho de Ogum, e vai falar um pouco sobre o sacrifício. Seja bem-vindo, meu irmão Wesley Mendes. Olá, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto e desejar a todos um feliz 2024, um ano de muita prosperidade para todos nós. Eu estou muito feliz com a sua presença e fiquei muito honrado, né, em ter você aqui como irmão de longas datas para poder falar um pouco sobre esse assunto que causa aí desconhecimento, né, o desconhecimento para as pessoas. E você vai ilustrar para a gente aqui esta dinâmica. Meu outro convidado, ele que é advogado, está mestrando em estudos étnicos e africanos pela UFBA e é filho de Xangô. Cláudio Fonseca, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, agradeço, Adriano, agradeço a esse espaço, né? Agradeço também a meu irmão Wesley aqui presente. Parabéns pela proposta, né, do Podomblé, das conexões e saberes. Acho que é importante trazer um pouco de informação e conhecimento. E peço a bênção aos dois, né, por esse momento. Ogum lhe proteja, lhe dê saúde e que Exu nos dê inspiração para falar sobre este assunto. Eu vou começar com Wesley perguntando a ele, né, a importância do sacrifício para que as pessoas de casa elas compreendam o porquê nós do Candomblé fazemos esse tipo de ritual e que as pessoas ainda por desconhecimento e muitas vezes, né, por outros sentimentos, terminam maculando e depreciando a imagem do Candomblé. Por favor, Wesley, nos explique qual a importância do sacrifício dentro dos terreiros. Acredito que sacrifício é o combustível para a nossa religiosidade. Porque a partir do momento que a gente abdica um tempo para ir ao terreiro, para cuidar, para zelar, a gente está sacrificando um pouco do período que a gente poderia estar fazendo outra coisa. Aí partimos
o sacrifício vegetal, porque não existe orixá sem folha. Então precisamos sacrificar aquela folha para poder começar a dar vida àquele orixá, àquela entidade. E aí partimos depois para o sacrifício animal, que é o complemento, porque uma coisa complementa a outra. A folha complementa o sangue complementa a folha. E, como eu disse, o sacrifício é um combustível para a nossa religião, porque quando a pessoa será iniciada, é necessário que haja essas duas coisas para que tenha vida, que possa vir. Quando, anualmente, no nosso caso aqui, alimentamos nossos orixás, nos fortalecemos pela mesma coisa. E até mesmo depois que uma pessoa morre, é necessário outro sacrifício para encaminhar aquele espírito. Então, é o combustível da religião, é o sacrifício. Seja ele lá qual for, do tempo, da folha ou até mesmo animal. Esse sacrifício, né, ele, além das partes que são ali entregues, né, às divindades, aquela carne, ela serve para outros fins também, né? Alimenta a comunidade, né? Conte aí como é que funciona essa distribuição dessas carnes. Além de tudo que eu falei, esse sacrifício também é uma troca de energia vital. E essa energia vital também se dá através do alimento daquele animal oferecido. É distribuída para toda a comunidade, aquela carne, a comida oferecida. Sem falar que tudo que é utilizado naquele sacrifício é reaproveitado. Você que é músico, percussionista, sabe que a gente aproveita o couro para encorar aquele atabaque. Sim. Comemos o egé, que é o sangue, é oferecido à entidade, mas o resto da comida é todo oferecido a nós, como forma de fortalecimento entre os orixás e nós aqui na Terra. Bacana, bacana. Isso faz com que porque a gente não vai estar entrando em detalhes aqui sobre fundamentos, mas eu acho que ilustrar como funciona essa dinâmica do sacrifício, né, para que as pessoas entendam que não é tão somente pegar o animal e matar e oferecer às divindades, né, tem todo um processo ritualístico. E outra coisa, Wesley, esse animal, ele passa, porque as pessoas se questionam muito, né, o animal sofre, o animal... qual cuidado, né, se tem com esse animal para ele chegar ao ponto de ser abatido ali, ser imolado para o orixá? Bom, as pessoas se preocupam muito quando falam da religião. Mas hoje, por exemplo, os veganos sabem como são retirados os alimentos dele. As pessoas que vão à churrascaria, eles sabem como foi sacrificado aquele animal. No candomblé existe todo um preparo antes do animal ser sacrificado. O bicho é lavado, descansa no terreiro, tem todo um processo e tem uma pessoa preparada para executar esse fundamento. Seu pai ele foi preparado para isso. Seu pai hoje dentro do Poafonjá, é a pessoa responsável por essa função do terreiro, né? Sim. E você tem aprendido, né, com seu pai, e obviamente você também segue, além de ser ogã, você segue essa função também dentro do terreiro, né? É como eu estava conversando outro dia com o irmão. As pessoas, elas se impactam com o sacrifício no candomblé. Como eu acabei de falar, não procura saber como é que acontece para a carne chegar na churrascaria. O que eu quero dizer com isso é que é um choque de cultura. Porque se você pegar um menino hoje de 5 anos, 6 anos, nascido e criado dentro do terreiro, ele está vendo aquilo ali cotidianamente. E ele, com aquilo ali, ele já vai sendo preparado para entender e futuramente executar isso. A vivência faz com que a vivência do terreiro, né? Faz com que a gente aprenda determinadas funções e às vezes não é nem o nosso caminho, mas por estar ali vivenciando, termina aprendendo. Aquela frase, candomblé é vivência. Com certeza, não é
É uma coisa que eu falo sempre aqui, não é em internet, não é em Isso. podcast que você vai Isso. aprender candomblé. Aqui, o podomblé é somente para estar desconstruindo, né? A função do podomblé é estar desconstruindo a imagem que muita gente tem, né, formada referente ao candomblé. E aí entra uma questão, né, que meu irmão Cláudio vai estar ilustrando para a gente também, que é a questão desse racismo religioso quando se fala em abate animal, né, dentro do terreiro. E tem uma sustentação de Dr. Edio que tramitou no STF, né? Não lembro que ano foi. 2019. 2019, não foi? Que aconteceu com o pessoal do Sul, se eu não me engano. Isso, eu acho que inicialmente é importante dizer que as práticas de sacralização e as práticas de sacrifício não são utilizadas e não foram nunca apenas utilizadas pelas religiões de matriz africana. Sim. Né? Sempre houveram outras religiões que fizeram o uso dessas práticas. Portanto, é importante pensar que talvez essa impressão ou essa ideia de que há uma crueldade por parte das religiões de matriz africana para o sacrifício de seus animais é totalmente equivocada. Né? Em 2003, o Estado do Rio Grande do Sul criou um Código de Defesa de Proteção aos Animais. E esse Código de Proteção, na Lei 11.915, ele determinava, esse artigo 2º, que não poderia haver nenhum tipo de maltrato de animais. Né? Então, o que é que aconteceu nesse momento, em 2003? Muitos órgãos municipais passaram a imputar multas aos terreiros e às casas de culto de matriz africana naquele estado. E também muitas ações foram ajuizadas sobre a justificativa de crueldade por parte do povo de matriz africana sobre esse sacrifício. Portanto, um ano após, houve a criação de uma nova lei que viria a modificar a Lei 11.915. E essa lei determinava que esse artigo era vedado para as religiões de matriz africana, ou seja, havia possibilidade sim das religiões fazerem uso, tentando nesse sentido inviabilizar essas ações e esse avanço de alguns órgãos contra o povo de santo. O Ministério Público, naquele momento, ajuizou uma ação de inconstitucionalidade, entendendo que não poderia haver aquela inclusão daquele parágrafo. E isso vai ser discutido posteriormente no Supremo Tribunal Federal. E essa ação vai subir em um recurso extraordinário que foi arguído essa impossibilidade de constar esse artigo. Nesse momento, o doutor Edio, ele vai fazer a sustentação oral, que é uma sustentação oral emblemática, né, porque ele começa a sua fala dizendo que havia, da parte do Ministério Público ou dos integrantes daquela ação, uma hipocrisia. Sim. Uma hipocrisia, que havia uma esquizofrenia. Sim. Né? Então, assim, uma sustentação oral bastante alicerçada e que demonstrava que havia, por parte daquele órgão, uma preocupação com a galinha da macumba. Mas não havia, em contraponto, uma preocupação também com os corpos negros. Sim, sim. Que são, né, chacinados nas periferias desse país. Uma coisa a nós pensarmos é sobre o racismo. Né? O racismo é um fenômeno que subalterniza pessoas. É uma forma de poder. E ela tem um direcionamento. E o direcionamento dela são os corpos negros. Então, o racismo ele é algo que vai ser baseado no fenótipo. E a cor da pele é a que demarca isso. Sim. Então, se a gente pensa que a maioria das pessoas que tem na sua liturgia o sacrifício são pessoas negras, essa direção ela é direção a esse povo. Portanto, essa ação tramitou em 2019
e o STF entendeu pela constitucionalidade da lei, ou seja, pela manutenção. Agora, uma coisa que nós devemos pensar também é que quando, no artigo 2º da Lei 11.915, se estabelece que deveria não haver crueldade, ali já havia um preconceito, porque a lei não falava em nenhum momento de sacrifício de animais. Então, estava-se subentendido ali que nós, povos de religião matriz africana, fazíamos sacrifício de forma cruel. E isso é uma interpretação racista. Isso é uma interpretação racista. Então, quando o Wesley fala que o animal ele passa por várias situações para que não haja nenhum tipo de crueldade, essas mesmas pessoas que ajuizaram essa ação nunca tiveram uma preocupação mínima de entender como funciona a liturgia. Porque se tivessem, não moveriam uma ação desse tipo. Mas aí é coisa de preto, né? E coisa de preto é sempre tratado dessa forma que nos causa essa dor. A gente tem um trecho dessa sustentação de Dr. Edio, que eu acho que foi uma sustentação bastante contundente, como você falou, né? Trouxe aí, explicou, né? E de forma bem ilustrada a hipocrisia, né? E essa esquizofrenia dessas pessoas que tentam a todo custo macular e depreciar tudo que vem dos povos pretos, né? Dos povos de matriz africana. Eu tenho um trecho desse vídeo. Perguntar se minha produção se tá no ponto. Você pode soltar, Thay, por favor? Pode soltar, Thay. Permitam destacar 3 ou 4 aspectos que, a meu juízo, estão envolvidos nessa matéria. E eu começo dizendo que prestei atenção nas sustentações, não só nas narrativas que foram feitas nesse microfone, como também nos sapatos dos narradores. E, por acaso, os sapatos dos narradores são todos sapatos de couro. Há aqui um fenômeno que talvez a psicologia chamasse esquizofrenia, em que você admite, em que você faz um discurso acalorado, entusiasmado em favor dos animais, calçando sapatos de couro. Possivelmente alguém terá dito, e é possível que alguém terá acreditado, que bife dá em árvore. Alguém vai na árvore, colhe o bife e come. E eu começo com essa ironia para tentar aqui ilustrar o fato de que nós estamos tratando aqui de uma hipocrisia, e estamos tratando aqui do que esta corte já chamou de racismo religioso. O Brasil tem o maior rebanho bovino do planeta. Nem a Índia, que não consome carne animal, por preceito religioso, tem o rebanho bovino que o Brasil tem. Esse discurso eu ouço centenas de vezes, porque você percebe de fato, né, a narrativa, né, de Dr. Edio, a sustentação de Dr. Edio, né, quando ele fala, né, que esse discurso entusiasmado, onde quem está ali defendendo os animais estão usando sapatos de couro. Então, a gente percebe que é uma perseguição. É perseguição com o povo preto, com o povo do candomblé. E esse processo resultou que foi o juiz, ele deferiu, aceitou o pedido de, né, a sustentação de Dr. Edio ali. A ação, o recurso extraordinário foi julgado. Eu tive uma atenção, né, de olhar todos os votos. Importante registrar isso aqui, né? Eu tive essa atenção de ver todos os votos dos ministros, e em nenhum momento há na narrativa deles, nesses votos, a palavra racismo.
há uma tentativa a todo momento de trazer a ideia do preconceito. Uhum. Né? Eu acho que já passou da hora do Brasil assumir a sua condição de um país racista. Então, quando quando uma boa parte da população brasileira faz uma negação desse fenômeno, nós não conseguimos avançar sobre a democracia desse país. E aí nós vamos estar sempre estando desse lado de ter que enfrentar as consequências, sejam elas jurídicas ou psicológicas, que o racismo nos aflige a cada dia. Honrosamente, né, o STF teve a capacidade de julgar essa ação como uma ação constitucional. Então, a nós foi dado o direito, e isso está transitado e julgado, não cabe mais uma revisão, de continuarmos a fazer nossa prática litúrgica, assim como nossa ancestralidade nos ensinou. Então, acho que às vezes é importante haver essas tensões e conflitos, e que essas tensões cheguem nessas esferas para que a gente possa avançar. E nesse sentido eu acredito que a ação foi valiosa. Que bom, que bom. Mas é uma luta incessante, né? Essa questão do racismo, porque ela permeia aí por diversos caminhos, onde a gente diariamente vem sofrendo com essas perseguições. E aí, voltando a Wesley, onde se fala sobre o sacrifício das folhas, porque, salvo engano, eu não sou professor de Yorubá. Cláudio, você está estudando Yorubá, né? Está estudando Yorubá, então você pode me corrigir. E o Wesley também, que fala Yorubá muito bem, pode me corrigir se eu estiver errado. Porque a palavra sacrifício, né, traduzido para o Yorubá, significa ebó. Estou errado? Me corrijam se eu tiver. Tá certo? Lá adiante. E aí, este sacrifício, né, eu gostaria que o Wesley falasse do sacrifício das folhas, e aí, já pegando o gancho da questão do ebó, porque as pessoas veem aqueles pratos, aquela galinha da macumba, como o doutor Edio fala, né? A galinha da macumba nas encruzilhadas, aquilo ali causa um certo impacto para quem desconhece da nossa liturgia. Mas primeiro, eu quero que o Wesley fale sobre a questão do sacrifício das folhas, porque sem folha também não tem orixá. Então é necessário que as folhas também façam parte desse momento litúrgico. Explique aí para a gente como se dá essa questão desse sacrifício. Bom, o sacrifício da folha, ele vem antes do sacrifício animal. O sacrifício da folha é basicamente encanto, porque para a gente que detém o poder das folhas, é o sangue. Então, desde o momento que a pessoa se disponibiliza a ir no mato buscar aquela folha, ela já começa a fazer certos procedimentos. Quando tira aquela folha que traz, precisa encantar aquela folha com cânticos. É puro encantamento o processo do vegetal. E essas folhas, elas também, né, você fala em encantamento, então, para que também fique claro para as pessoas que esse encantamento das folhas, elas servem também, acredito eu, para ser usado ali para o animal, né? Esse encantamento, ele serve para estar encantando o animal. E aí eu volto a falar da questão, né, que muita gente acha que o animal sofre e que o animal, e Cláudio já explicou também, que o animal é maltratado, e não é. Então, essas folhas, elas servem também para estar, digamos assim, apaziguando, né, o espírito desse animal que vai ser ali ofertado à divindade. Com certeza, é como eu falei. A folha, o processo da folha é puro encanto. É a partir daí que a gente começa a dar direção ao que será feito. E passa por esse processo também de encantamento do animal. Interessante, o candomblé, a gente vive 2 vidas e não aprende tudo do candomblé.
E aí, Cláudio, voltando a essa questão, né, do ebó, né, do ebó, do sacrifício, e a gente vê determinados sacrifícios, não necessariamente com galinhas, né, nas encruzilhadas, mas esse sacrifício do prato com farofa, com a cachaça, que é exposto na rua por algum motivo. Eu gostaria que você ilustrasse para a gente esse impacto que causa nas pessoas que desconhecem da nossa liturgia ao ver uma galinha na encruzilhada ou ao ver um prato com farofa e com cachaça, que também é um sacrifício aquilo. Ilustre para a gente como essas pessoas podem lidar ao ver na encruzilhada uma oferenda para seja lá quem for, e que as pessoas elas compreendam que aquilo ali está na via pública, mas o espaço também ele pertence, né, às nossas divindades e pertence a gente. E você, né, anteriormente tinha falado comigo nos bastidores sobre essa questão. Explique para a gente como funciona, né, esse olhar, acredito, você como advogado, um olhar jurídico sobre essas questões do espaço, do ebó, do sacrifício, da galinha exposta na rua. Explique para a gente como funciona essa questão desse espaço, esse espaço nosso, né, fora dos portões do terreiro. Esse é um grande debate, né? Eu vou começar gastando um pouco o meu iorubá, né? Então, assim, fala-se Kossi-Oê, Kossi-Orixá. Poderíamos também dizer Kossi-Ajé, Kossi-Orixá. Sim. Poderíamos pensar em qual a finalidade do ebó, né? A princípio, né? Qual esse lugar, qual essa manipulação de elementos para uma cura ou para um objetivo, né? Nada é feito sem um sentido e um objetivo claro. Então, manipular, fazer magia, fazer feitiço, fazer ebó, fazer mandinga, fazer eboriru, seja lá o nome que queiram dar, é uma prática também da liturgia. Uhum. Né? E muitas vezes há uma necessidade, e aí gastando de novo o iorubá, e coritá metá, você precisa de uma encruzilhada. Uhum. Porque é nas encruzilhadas que você vai clarear um caminho, achar uma possibilidade diante daquela dificuldade existencial. Então, eu acho que as pessoas têm que entender com naturalidade que é possível utilizar as ruas também. Nós conversamos aqui anteriormente, eu entendo a sua preocupação, porque uma coisa é você manter o AU, manter o segredo, e outra coisa é o esconderijo. Uhum. Eu acho que o esconderijo não nos cabe, e as ruas nos pertencem. Sim. As ruas nos pertencem. Nós não estamos mais afeitos para ficarmos subjugados às porteiras. Né? É preciso entender que esse candomblé, esse modelo de candomblé que nós temos hoje, é um modelo de candomblé do final do século XIX, onde o acesso à terra foi mais permitido. Então, efetivamente, podemos criar terreiros grandes. Essas pessoas que um dia foram calunduzeiros, que foram curandeiros, eram agências, né? Pessoas que elas tinham o propósito, elas sim, de fazer, e não tinham uma espacialidade possível. Uhum. Então, depois que o acesso à terra é dado, essas pessoas puderam construir esse modelo de candomblé. Né? Se a gente pensar também sobre um modelo que nos exemplifica bem, o modelo cubano, de forma de culto, os espaços são restritos. Sim. Então, muitas vezes, a necessidade desses ebós, desses sacrifícios, serem feitos às ruas. Se nós temos hoje, garantido pela Constituição Federal, uma liberdade de culto, e nossos dogmas e nossos cultos nos direcionam ao espaço da rua, acho que é uma possibilidade. Claro que, sob meu olhar, devemos ter bom senso. Porque Sim. se somos uma religião que prima
que quer o cuidado com a natureza, Sim. não podemos ser degradá-la. Uhum. Esse assunto, gente, eu estive conversando com o Cláudio nos bastidores, porque eu tenho um posicionamento referente a esse sacrifício, com animal ou não, né? Como eu expliquei que o ebó, propriamente dito, é um sacrifício. Então, um prato de farofa com cachaça é um sacrifício, né? E esse sacrifício exposto na rua, e a pessoa que não conhece da nossa liturgia, a gente toma tanta pedrada a todo tempo, e, como o Cláudio fala, a gente não precisa estar se escondendo para poder estar praticando a nossa fé. A minha preocupação, e foi o que eu falei com o Cláudio, né, é essa preocupação de expor esse sagrado, né, aos olhos de pessoas que não compreendem o que é aquele prato de farofa e aquela galinha morta, ou aquela galinha morta na estrada, de a gente ter um certo cuidado em onde colocar essas coisas, porque no final termina se tornando até lixo, descarte, porque a limpeza pública vai passar ali e vai pegar aquela galinha e vai jogar dentro de um caminhão de lixo. Então, será que aquilo surtiu efeito? Então, esse é um posicionamento meu, e Cláudio ilustra aí de uma maneira bacana, afirmando, né, e confirmando que o espaço de rua também é nosso e que a gente tem o direito de estar fazendo a nossa macumba na rua também, colocando o que as nossas divindades nos orientam a fazer. Enfim, eu acredito que a gente esteja chegando já ao final, né, dessa nossa conversa. E eu estou muito feliz em estar recebendo vocês aqui para falar sobre esse assunto tão polêmico para alguns, né, por falta do conhecimento, e vocês conseguem, de forma bem didática, trazer essa ilustração para a gente, né, e para quem está assistindo, né, poder compreender o que é o sacrifício e essa importância para a gente dentro do terreiro, né, de estar ali fazendo esse sacrifício animal. Wesley, estamos chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse aí as suas contribuições finais. Bom, eu tive uma aula aqui com o Cláudio, né? Aprendi muito. Eu sou aluno, passei a ter da aula, foi professor. E eu achei interessante essa oportunidade de estar aqui externando um pouco do que passamos dentro do terreiro e sofremos preconceitos cá fora. Até muitas vezes pessoas que já procuraram o terreiro ainda assim têm preconceito. E isso é interessante estar aqui esclarecendo esse tipo de assunto. Eu fico feliz em receber você aqui. E Wesley é um jovem, né, sacerdote que tem um comprometimento, né, em preservação desse legado ancestral, e isso me traz muito orgulho em ter você aqui comigo compartilhando dessas suas vivências de dentro do terreiro. Meu irmão Cláudio, eu gostaria que você deixasse também as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, pela possibilidade de vir aqui fazer alguma troca. Entender que 2024, né, Candomblé, Conexão e Saberes pode trazer muitos debates, muitas falas, muitas conexões interessantes para nós podermos avançar. Né? Acho que a comunicação, né? Você começa a sua fala falando sobre Exu. Exu é a Avaguguijá, né? Aquele que traz a sineta da desordem, traz ordem também. Uhum. Então, acho que Exu mesmo conduz a 2024, trazendo alegrias, trazendo possibilidades, trazendo vitórias. Eu sou aluno de vocês, né? Sou aluno, quero continuar sendo. E assim, parabéns pela proposta e um feliz 2024. É isso, minha gente. Para vocês que estão assistindo a gente, mais uma vez desejo que Exu leve saúde em abundância a todos vocês.
e muito axé, e até o próximo Podomblé. Acarajé, de 15 voltou, orixá, boiadeiro da estrada.